Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 19, versículo 3, e diz assim: O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Acho que em algum momento você já fez isso. Porque desde o jardim do Éden, isso vem acontecendo. Lembra quando Deus perguntou o que estava acontecendo? E aí o homem disse: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher disse: foi a serpente que o Senhor criou. E a culpa ficou para quem? Para Deus. Até que Deus convenceu eles do seu erro e declarou para eles o plano da salvação. Mas eles, em primeiro instante, não assumiram a sua culpa. Como muitas vezes a gente faz. Depois de fazermos tantas coisas erradas, ainda não queremos assumir a culpa dos nossos atos. E a gente fica sempre colocando a culpa em alguém ou em alguma situação. E muitas vezes o se passar por vítima tem sido a nossa maior interpretação na vida. Temos o tempo todo terceirizado as nossas faltas, acreditando que assim nós sentiremos um alívio por sabermos que a culpa não foi totalmente nossa, mas as circunstâncias, por causa disso, por causa daquilo. E muitas vezes não assumimos que o ato errado foi feito por nós mesmos. Ainda hoje, a gente observa algumas pessoas que acabam com sua saúde e por consequências elas morrem e muitas pessoas culpam ao Senhor por não ter curado. Alguns motociclistas andam empinando por aí as suas motos, andando numa roda só, correndo entre os carros, andando pelos corredores, de repente um acidente e a gente culpa quem? Deus, que não livrou aquela pessoa de sua imprudência, talvez. Ou porque Deus permitiu que alguém tão jovem morresse. Algumas pessoas se casam com a pessoa errada, mesmo tendo uma sequência de sinais de que aquela pessoa não era a pessoa correta. E, no entanto, elas assumem aquele desejo, aquele amor, aquela paixão por aquela pessoa e pensam assim: não, quando nós casarmos, essa pessoa vai mudar. E muitas vezes nós entregamos para Deus um casamento todo despedaçado e a gente fica pedindo para que Deus resolva, e quando Deus não resolve, a culpa é do Senhor, que parece que quer nos ver sofrendo, porque o Senhor não conserta esse casamento. Então deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro nós precisamos lembrar que nós temos um livre-arbítrio, que Deus respeita muito isso, até porque foi Ele que nos dotou disso, para que não fôssemos meros robôs, para que nós fôssemos semelhantes a Ele, para que nós tivéssemos a liberdade de estar ao seu lado por amor e não por imposição, por medo de morrer ou alguma coisa do tipo. E Ele nos deu essa liberdade. Ele criou suas criaturas livres para tomarem as decisões que, conforme as orientações divinas, são as melhores. Em segundo lugar, você precisa entender que Deus, sabendo disso, Ele sempre nos apresentou duas opções, dois lados, duas escolhas. Ele sempre nos mostrou isso desde o Jardim do Éden, nos mostrando que a obediência ela ia gerar vida e a desobediência ia gerar morte. E se você for observar ao longo de toda a história, Deus vai orientando o seu povo. Ele vai apresentando para eles a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a terra prometida ou o cativeiro. Sempre o povo teve a liberdade de escolher o que queriam para o seu futuro, sabendo que as suas decisões iam causar consequências e eles teriam que se responsabilizar por isso.
porque foram eles que escolheram dentre as opções a que achavam melhor. E por último, o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo para nos convencer dos nossos erros. É unicamente por essa influência santa que nós percebemos a vida que estamos levando e como ela foi construída por nós mesmos. Nós, na verdade, estamos colhendo as consequências, frutos da nossa ansiedade, da nossa impulsividade, em não refletir no futuro de cada ação nossa, de muitas vezes pensar somente no momento, no prazer do momento, naquilo que está me alegrando naquele momento. Como diz no versículo anterior ao versículo do dia, Provérbios 19:2, diz assim: é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra o caminho. Então você precisa entender uma coisa. Se estão te pressionando a tomar uma decisão, se você tem que comprar agora porque a promoção vai acabar, ou se você se você me ama, você tem que fazer isso agora, pegar ou largar, então larga, fuja, pois certamente isso não vem de Deus. Deus não exige que você tome uma decisão apressadamente. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. A pressa, ela é inimiga da perfeição. E é por isso que temos uma vida toda imperfeita, porque agimos conforme a correria desse mundo. Estamos tão apressados que não conseguimos consultar a Deus. E por isso nós somos doutores em tomar decisões erradas, infelizmente. E ainda brigamos com Deus, como diz o versículo de hoje. E ainda brigamos com Deus por Ele ter nos deixado tomar aquela decisão. Não é um absurdo? Quando a culpa for sua, Deus não vai retirar as consequências. E até mesmo quando você abrir a sua mente para compreender tudo que está acontecendo na tua vida e você pedir a orientação divina, o Espírito Santo não vai te alisar. Ele não está aqui para isso. Ele está aqui para te convencer. E é isso que ele vai fazer. Ele vai te convencer que você errou, e errou feio, e errou como um tolo, e estragou a sua vida. E fazendo isso, ele não quer te destruir. Ele quer que doa o suficiente para que você nunca mais queira fazer isso. Porque o pecado, ele tem que doer na gente. As nossas decisões erradas têm que doer muito. Porque não existe isso de pecadinho, foi uma besteira. Pecado é coisa grave. Foram os nossos pecados que mataram o nosso Deus. Então não é brincadeira, não é apenas uma decisão errada. É algo muito grave. E o Espírito Santo vai te convencer. E te convencer não é algo fácil não, viu? Você sabe como é difícil alguém te convencer, mesmo que seja o Espírito Santo. Então vai doer muito, para que você nunca mais queira passar por essa dor. Uma pequena porcentagem de crianças que não colocam o dedo na tomada é porque elas são obedientes. É uma pequena porcentagem. Mas o restante não coloca mais o dedo na tomada porque levou um grande choque. Então é muitas vezes por conta da dor que nós aprendemos, infelizmente. Mas mesmo pessoas machucadas muitas vezes cometem os mesmos erros, voltam a fazer as mesmas coisas, pensando, não, dessa vez não vai dar errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na juventude, que é onde nós tomamos as grandes decisões da nossa vida. Como que curso nós vamos fazer, que formação acadêmica nós vamos ter, com quem vamos casar, qual é o nosso trabalho, nosso sustento. São decisões importantes e para uma vida toda, e a gente toma justamente na juventude. Por isso que a gente diz assim, o jovem ele erra demais. Não é necessariamente por isso.
É mais porque é nessa fase que tomamos muitas decisões e precisamos estar muito bem orientados pelo Espírito Santo, porque essas decisões elas terão consequências talvez eternas para outras gerações. O sábio Salomão, ele disse lá em Eclesiastes 11:9, assim, olha, jovem, aproveita a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Da mesma forma, esse conselho serve para nós. Faça o que você quiser. Siga o seu coração, se assim você quiser. Deseje e realize tudo o que vier na tua mente. Agora saiba de uma coisa. Existem consequências. Deus vai julgar tudo o que você faz. E nós somos julgados diariamente. E todos os dias a gente pode chegar a uma conclusão na nossa vida. Chegarmos a uma sentença. O que fizemos hoje, nós podemos perceber se agimos de forma correta ou não. Ou você pode acumular também e nem perceber que hoje você fez algo grave. Mas nós somos julgados diariamente por nossos atos. E todos os dias fica confirmado, sabe o quê? Que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É impressionante como nós sabotamos a nossa vida. Eu fico muitas vezes chocado. Como é que eu pude fazer isso comigo mesmo? Como é que fulano fez isso consigo mesmo? Eu não sei como é que a gente consegue viver uma vida de um erro atrás do outro. A gente precisa pedir a Deus o batismo diariamente do Espírito Santo, para que Cristo viva em nós. E se Ele viver em nós, nós vamos tomar as melhores decisões. E nós não estragaremos a nossa vida, mas tudo será para a honra e glória de Deus. Infelizmente, o pecado, o viver nesse mundo, nos faz tomar as decisões erradas, apesar de que isso não vai justificar diante de Deus. Talvez você tenha tido uma vida difícil, talvez você passou por momentos terríveis na infância, isso te traumatizou, isso faz com que você tome decisões erradas ainda hoje. Mas espera aí, você encontrou Jesus. O Espírito Santo está à tua disposição. Ele não apenas nos convence do pecado, mas ele nos leva ao arrependimento. E arrependimento é uma vida nova. É não voltar mais para trás e não fazer mais aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Como ele disse a Nicodemos, é vida nova. É vida nova no Espírito, é nascer de novo no Espírito. Não basta se batizar nas águas, tem que se batizar no fogo, no Espírito. E se você foi batizado no Espírito, o teu passado morreu. Ele foi sepultado nas águas do batismo. Agora é vida nova, então não existe desculpa. Ah, é porque meus pais fizeram... Passou. Passou. Ei, você não pode estar vivendo em função do teu passado. É vida nova. Você não pode estar se prejudicando, se sabotando o tempo todo, estragando a sua vida e ainda brigando com Deus, como se a culpa fosse de Deus. Ele te deu liberdade, Ele te ofereceu o melhor, Ele te oferece vida, Ele te oferece salvação, Ele te oferece uma vida de prosperidade, Ele te oferece uma vida abençoada na presença do Espírito. Mas muitas vezes você não escolhe isso. Você escolhe o que todo mundo está escolhendo. Você está querendo ganhar o mundo como todo mundo está ganhando. E aí você tem que aprender a viver com essas consequências. Então, meu conselho para você é que você peça agora que o Espírito Santo venha sobre você, te convencendo do pecado, te convencendo dos teus erros, para que você sinta a necessidade de um Salvador, para que você receba Jesus na tua vida, para que Ele tome as decisões no teu lugar, para que daqui para frente, porque toda vez que a gente se encontra com Deus é assim, é daqui para frente, esquece o passado,
Ele apagou o teu passado, Ele perdoou os teus pecados, lançou nas profundezas do mar, agora é vida nova. E daqui em diante, toma decisões segundo o Espírito for te impressionando, para que você não estrague de novo a tua vida. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Espírito Santo está entre nós, nos convencendo dos nossos erros, para que a gente veja a nossa necessidade de um Salvador, de alguém que nos ajude, porque nós tomamos decisões erradas sequencialmente. E nós não queremos fazer isso. Nós não queremos continuar no erro. Nós não queremos estar vivendo as consequências dos nossos erros. Nós não queremos cair no mesmo buraco. Nós não queremos passar pelos mesmos problemas. Nós queremos, Senhor Deus, que através do Espírito Santo a gente assuma a nossa culpa, peça perdão, mude de vida e de agora em diante que nós possamos ser guiados pelo Espírito, Cristo vivendo em nós, tomando as melhores decisões para que a gente não venha estragar a nossa vida, mas que diferente das pessoas do mundo, nós possamos ser pessoas sábias e orientadas pelo céu. Que todas as pessoas vejam em nós a diferença. Nós não tomamos decisões por impulso, nós não agimos sem pensar, nós consultamos o nosso Deus que está em nós e nós pedimos orientação antes de assinar alguma coisa, antes de assumir um compromisso com alguém, antes de formar uma empresa, antes de repreender o nosso filho, antes de ensinarmos alguma coisa, nós precisamos primeiro consultar o Senhor para que a gente não tome decisões erradas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser homens e mulheres segundo o teu coração. Ajuda-nos a ser homens e mulheres do vento, guiados pelo Espírito Santo. Não queremos mais que o nosso eu domine a nossa vida. Queremos que o Senhor esteja em todas as decisões que iremos tomar daqui para frente. Hoje vamos sair para mais um dia e durante esse dia algumas decisões precisarão ser tomadas. O inimigo vai nos pressionar para que tomemos decisões erradas, mas nós lembraremos dessa palavra poderosa e nós esperaremos a tua resposta. Nós vamos orar antes de qualquer decisão para que a gente não venha a se arrepender ou que isso venha gerar um mal para nós e para as futuras gerações. Dá-nos a tua paz, fica conosco nesse novo dia, em nome de Jesus. Amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.